Oi, gente, bom dia. Então, hoje nós vamos dar continuidade à nossa discussão sobre a execução trabalhista. Na aula passada, nós já analisamos toda aquela questão inicial de como se dava o início da execução, tratando de execução provisória, execução em definitivo, demonstrando as formas de liquidação de um cálculo, considerando que um cálculo ele vai poder ser feito mediante cálculo simples, liquidação por artigos ou arbitramento. Analisamos também a questão que envolve todo o início da fase de execução, desde a liquidação, a necessidade de que o juiz tem de conferir prazo para que as partes impugnem esses cálculos, então não tem mais aquela discussão de que somente na fase de execução, dos embargos de execução, é possível discutir os cálculos. Analisamos ainda a questão das formas em que a Justiça do Trabalho ela se vale de diversos mecanismos para conseguir atingir um bem de um executado que não faz o pagamento, que não faz a garantia do juízo de forma voluntária, por meio da penhora. Então, nós analisamos os convênios existentes para esses tipos de instrumentalização da execução, as formas em que a Justiça trabalha, ela firma convênios com o Banco Central, do Bacenjude, com o Detran, do Renajude, com os próprios cartórios, as possibilidades que tem de expedir ofício para esses cartórios e verificar se existe algum tipo de bem a ser disponibilizado e conseguir fazer a entrega da prestação jurisdicional para esse exequente. Analisamos ainda a questão de que a própria Receita Federal, ela tem a obrigação de conferir, de dar informações para a Justiça, quando o juiz, por exemplo, precisa saber quais foram os bens informados no último informe de rendimentos, na declaração do imposto de renda. Então, são mecanismos muito utilizados pela Justiça e que, obviamente, serve para que a gente possa buscar o patrimônio, muitas vezes oculto, desse executado, para garantir, então, o pagamento de uma determinada execução para o exequente, certo? A gente chama de exequente e executado. Nessa parte 2, eu vou começar aqui com vocês, já dando início a uma visão mais ampla em relação aos embargos da execução. Vou aqui abrir a tela para vocês. Aí, gente, eu coloquei uma demonstração a continuidade do que nós vimos na aula passada, desde a liquidação, a apresentação de cálculos, a possibilidade de impugnação pelas partes. Aqui eu já dou início ao momento em que o juiz já homologa a conta. Relembrando, gente, o que é uma homologação de cálculo? É quando o juiz entende qual é a conta, qual é o cálculo que vai liquidar aquela sentença exequenda. Ou seja, o juiz homologa o cálculo a partir do momento em que ele encontra o valor líquido da sentença. Nós verificamos que a sentença ela pode ser líquida ou ilíquida. Sendo líquida, o juiz já tem o valor do cálculo, ele já vai apenas apresentar a correção monetária e os juros. Juros de 1%, correção monetária é a atualização do crédito. Hoje nós temos a aplicação com base na CLT da taxa referencial, TR, mas nós temos o entendimento face à declaração de inconstitucionalidade feita pelo STF, que tem o entendimento de aplicar o IPCAE, certo? A gente já viu isso também. Retomando aqui o quadro, verifique que eu estou partindo da decisão de homologação, ou seja, o juiz já definiu qual é o cálculo correto. Essa decisão homologatória, gente, ela tem natureza de decisão interlocutória. Por isso que não vai caber recurso de imediato em face dessa decisão. Daí, depois que o juiz ele vai decidir a homologação e ele, por despacho, vai homologar aquele cálculo, ele vai chancelar aquele cálculo, eu não posso apresentar recurso de imediato, certo? Então, nessa situação,
o juiz ele vai liquidar o valor, vamos supor, ele decidiu homologar os cálculos que foram realizados pelo Contadoria da Vara. Lembrando, gente, mesmo quando um cálculo é feito pelo contador da vara, as partes têm o direito de se manifestar, certo? Então, isso foi uma mudança trazida pela reforma trabalhista, que antes conferia uma faculdade para o juiz realizar a oportunidade das partes, e agora foi uma obrigação, é um dever do magistrado fazer isso, tá certo? Daí, voltar aqui, é porque toda vez que vai entrar alguém, eu tenho que minimizar a tela para permitir a pessoa entrar. Gente, se aparecer mais alguém, vocês... É que a tela desaparece para mim, vocês me avisam. Essa decisão homologatória, nessa mesma decisão que o juiz diz qual é o cálculo correto, com o valor do imposto de renda, com o valor da previdência privada, ele vai conferir um prazo curtíssimo, de apenas 48 horas, para que o executado realize o pagamento. Então, nesse mandado de citação para pagamento, o juiz diz qual é o valor e determina que o executado faça ou o pagamento da dívida, de forma voluntária, ou faça a garantia do juízo. Nós verificamos, inclusive, que é possível por meio de seguro judicial, de carta-fiança, e ele também vai ter a possibilidade do próprio juiz, do próprio juizado, determinar a penhora, que é uma constrição patrimonial em face do não atendimento voluntário da determinação do juiz. Então, verifiquem aí que eu tenho 3 possibilidades após o juiz expedir o mandado de citação para pagamento. Ou o executado paga voluntariamente, ele vai simplesmente dizer, ok, o cálculo realmente está correto, eu vou pagar, não tem muito o que fazer nessa fase de execução. A decisão já transitou em julgado, eu não posso mais rediscutir o próprio mérito do objeto da ação, então eu vou pagar. Beleza, isso pode acontecer? Pode. Ou vou pedir para o juiz, olha, eu quero continuar discutindo os valores. Eu acredito que o valor está maior. Eu acredito que não sou eu que devo pagar essa conta, é a outra reclamada. Ou então eu sou parte legítima. Eu acredito que esse valor está maior. Eu entendo que está sendo cobrado valores que já foram quitados. Aí você vai ter matéria para apresentar os seus embargos. Mas, para que eu possa apresentar os embargos à execução, eu vou ter que garantir o juízo. Ou seja, eu não vou pagar voluntariamente para que aquele valor seja liberado para o juiz, ou para o reclamante, para o exequente. Eu vou simplesmente pedir para que o juiz, olha, juiz, eu vou apresentar esse valor, mas vai ficar num depósito judicial. Gente, o fato de eu apresentar o valor integral não quer dizer que seja o valor que eu entendo como correto. Entende? Na verdade, eu estou fazendo isso só para que eu tenha meios de embargar a execução, certo? Então, é importante que vocês verifiquem que, para fins de embargos de execução, eu vou ter que assegurar o pagamento daquela dívida. Eu tenho que garantir o juízo. E como é que eu garanto o juízo? Gente, se for em dinheiro, eu vou fazer um depósito judicial. Eu já mostrei para vocês como é que a gente emite uma guia do depósito judicial. A gente vai lá no PJE, vai ter a possibilidade de emissão de boleto judicial. Aí você vai colocar o número do processo, o número das partes, e vai fazer o pagamento para que esse valor fique num depósito judicial, certo? Enquanto ele está lá, gente, vai ficar sendo atualizado, vai ficar correndo a atualização monetária daquele valor. Gente, eu vou saber que a janela está muito quente. Vai ficar um pouquinho de barulho, mas está quente. Então, pago voluntariamente, faço a garantia ou fiquei inerte. Gente, depois desse prazo de 48 horas, o juiz pode determinar a penhora. É aí que eu vai verificar a
a ordem preferencial de penhora, e o primeiro da lista é o quê? Dinheiro. Eu vou logo atrás, na qualidade de juiz, de verificar o meu convênio com o Banco Central para fazer a penhora online. Por que é penhora online? Porque eu consigo bloquear valores nas contas do executado. Às vezes tem um errinho nesse mecanismo, bloqueia mais de uma conta, é o valor que era para ter sido só do Banco Bradesco, colocou do Bradesco, da Caixa Econômica, enfim. Você pode pedir depois a liberação. Mas a questão é que, a partir do momento em que o juiz ele faz essa penhora, eu já vou ter a oportunidade de apresentar os meus embargos à execução. Então, a necessidade de apresentar os embargos à execução é somente após a garantia do juízo. Lembra que quando nós precisávamos interpor Vou baixar aqui um pouquinho. Lembra quando a gente precisava interpor recurso, a gente tinha que demonstrar o preparo? Bem, na condição de embargos à execução, eu não tenho a necessidade de apresentar preparo, mas eu tenho que garantir o juízo. Então, eu tenho que demonstrar não o valor de um depósito recursal, até porque os embargos à execução não é um recurso propriamente dito. Ele tem a natureza de uma ação de conhecimento incidental, certo? Então, quando eu apresento os embargos, eu vou ter que demonstrar que eu garanti o juízo ou depois de o juiz ter feito a penhora. Gente, como é que eu vou saber que o juiz ele fez a penhora a partir da data do bloqueio? Vamos lá, para que a gente possa, de uma vez por todas, entender qual é o momento processual oportuno para que eu possa apresentar os embargos. Gente, quando eu tenho a garantia do juízo, eu sei qual é a data que eu fiz a garantia. Vamos supor, o juiz mandou pagar no dia 27, hoje é dia 29, hoje termina o meu prazo, eu tenho 48 horas para poder pagar, e eu sei que eu fiz a garantia do juízo hoje, sexta-feira. O prazo, gente, começa a contar no próximo dia útil, são 5 dias. Então, vai ser, hoje é sexta, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Na outra sexta-feira, é meu prazo fatal para poder apresentar meus embargos à execução. Para esses embargos, eles vão ter que demonstrar qual é a data que foi feita a garantia do juízo para declarar sua tempestividade. Lembre-se, o prazo dos embargos, gente, ele é muito curto. Eles são apenas 5 dias. Como são apenas 5 dias, a gente tem que estar muito atento para a data que foi feita a garantia do juízo, certo? Ah, Patrícia, mas é muito fácil, eu como advogado da parte reclamada, saber qual é o momento de apresentar. Vou só parar aqui a apresentação, porque tem gente entrando e eu não estou vendo. A apresentação parou? A apresentação parou, gente? Deixa eu abrir aqui. Eu acho que parou, né? Vocês podem... Ah, tá. Já eu volto. Obrigada, Andressa. É muito fácil, quando eu estou pela parte reclamada, saber qual é o momento que eu fiz o depósito. Mas e se for um bloqueio online? Poxa, vamos supor que o cliente tem 6 contas bancárias. Uma delas sofreu bloqueio. Como é que eu vou saber, como advogado, vou saber qual é o dia que foi bloqueado na conta? Gente, a partir do momento em que o juiz penhora o valor e não a data efetiva em que houve o bloqueio. Imagine eu, como advogado, como é que eu vou saber o dia exato que bloqueou? Vamos supor que meu cliente só ligue hoje é sexta-feira, bloqueou hoje, ele só me diga lá no dia 10 de junho que houve o bloqueio. Eu não teria como saber qual é a data efetiva que houve o bloqueio. E não é contado da data do bloqueio, como algumas pessoas imaginam. É a partir da data da penhora. Tanto que, se eu apresentar os embargos, ele vai ser apresentado antes do momento oportuno. Então, o prazo de 5 dias, gente, começa a contar não da data do bloqueio na conta, mas da data da penhora. Do mesmo modo, se for bem móvel ou imóvel. É a partir do momento em que o juiz faz a penhora. Não é quando, por exemplo, vai o oficial de justiça e verifica que ele tem uma moto
e ele faz a indisponibilidade daquele bem. Não é a partir daquele momento, é a partir do momento da penhora. E como é que eu vou saber disso? O juiz, ele vai apresentar no processo. Então, a partir do momento que eu tenho ciência daquilo, a partir do momento que o juiz ele vai determinar aquela publicação no diário, é que eu vou ter a ciência da penhora, e aí começam a contar o prazo, o quinquídio, que é o prazo de 5 dias para interposição, para oposição, já que não é propriamente um recurso, é uma ação de conhecimento, a oposição dos embargos de execução. Então, gente, recapitulando o nosso fluxo da fase de execução. As partes podem apresentar os cálculos ou própria contadoria da vara. O juiz vai verificar qual é o correto. Quando ele verifica o correto, homologa. Homologaram, o juiz homologou os cálculos, eu já vou saber qual é o valor líquido da sentença. Com esse valor líquido, ele homologa por meio de uma decisão que tem natureza interlocutória, então eu não posso, ainda nesse momento, fazer nada, porque não cabe recurso de imediato. Aí o juiz determina o prazo para que a parte executada faça o pagamento, isso é de apenas 48 horas, se ele não faz de forma voluntária, a Patrícia é de forma automática que ele vai fazer o bloqueio. Não, você como advogado da parte exequente vai dizer, olha, excelência, ele não fez o pagamento. Vamos aqui utilizar as ferramentas disponibilizadas pelo Justiça do Trabalho para que possa fazer a constrição patrimonial. Vamos atrás de conta, não tem conta. Vamos atrás de bens imóveis, vamos atrás de imóveis. E aí, por aí vai. Vamos já ver qual é essa ordem preferencial de realização de penhora, que isso está previsto não na CLT, mas no Código de Processo Civil, que é aplicado de forma subsidiária. Vamos já dar uma olhadinha qual é essa listagem, certo? Então, eu homologuei o cálculo, citação para pagamento, não fiz o pagamento ou fiz a garantia do juízo, 5 dias. Gente, desses 5 dias, embargos de execução. Atenção para um detalhe. Eu não coloquei nessa nossa parte 2 dos slides, mas você vai lembrar que na aula passada, no vídeo que está aqui gravado, na parte 1 da execução, nós estávamos falando que, além da oportunidade da parte executada apresentar embargos de execução, no mesmo prazo, eu tenho a oportunidade para que o exequente também apresente a sua impugnação. E qual é o meio, qual é a forma de impugnar do exequente? A impugnação à sentença liquidatória. Então, no mesmo prazo que o executado ele tem a possibilidade de impugnar o cálculo, trazer a matéria de sua defesa na execução, que são os embargos de execução, no mesmíssimo prazo, eu, como exequente, também vou ter a possibilidade de impugnar aquele cálculo, certo? Verifique que é matéria completamente diferente, porque cada uma das partes vai apresentar as suas insurgências em relação àquela conta que foi apresentada, e, se for executado, as defesas inerentes à fase de execução, que a gente vai já recapitular. Então, verifiquem, gente, que no momento em que o juiz se depara com duas peças, uma embargo de execução e a outra a impugnação, ele vai ter que proferir a sentença das duas numa só. Patrícia, ele vai apreciar 2 tipos de apelos da parte numa mesma decisão. Exato. Então, eu vou voltar aqui a apresentar para que fique claro para vocês essa ordem da fase de execução. Aqui a decisão de homologação, citação para pagamento, faço o pagamento voluntário, ou realizo a garantia do juízo, ou o juiz determina a penhora. Depois disso, 5 dias úteis dos embargos de execução. Gente, esses embargos, eu não coloquei aí, mas no mesmo prazo que eu tiver o conhecimento dessa garantia do juízo, 5 dias. Ah, Patrícia, como é que eu vou ter conhecimento de quando foi feito o pagamento? Obviamente, gente, se o pagamento for voluntário, a garantia do juiz for feita pelo executado, eu não vou ter exatamente a mesma data da tempestividade da minha impugnação, porque
eu não vou saber exatamente o dia que ele fez o pagamento. É a partir do momento que o juiz, por exemplo, ele determinou a penhora de um bem, ele apresentou uma decisão interlocutória aceitando aquela garantia, ou então quando ele me pede para poder verificar se ele vai aceitar ou não a garantia, a partir do momento que no processo eu tenho conhecimento daquela garantia do juiz, daquela penhora, é que vai surgir para mim, se eu for advogado do exequente, o prazo para apresentar a impugnação. Verifique que eu não coloquei aí o nosso fluxograma para vocês não se confundirem a questão que eu já botei nos slides passados, que cabe embargo de execução e a impugnação, e as duas serão julgadas na mesma sentença. Apesar de ter colocado aqui embargo de execução só para a gente poder focar mais nos embargos nessa aula, aqui também, se tiver impugnação, vai ser julgado nessa mesma sentença. Então, o juiz ele vai proferir a decisão, primeiro analisando a parte do exequente e depois do executado. Tudo isso numa única decisão, certo? E aí tem a sentença. Gente, essa sentença que vai julgar os embargos da execução, ela também vai ser impugnável, recorrível, por meio do recurso chamado agravo de petição. Gente, o agravo de petição é um recurso inerentemente do processo trabalhista. Então, vocês não vão ver agravo de petição em outro lugar. Ele tem um prazo de 5 dias úteis, contados a partir de quando? Contado a partir do momento em que as partes têm ciência dessa sentença que julgou os embargos de execução e julgou também a impugnação. Então, verifiquem que o agravo de petição, ele é um remédio judicial cabível tanto para o exequente como para o executado. A gente vai chamar essas partes de agravante e agravado. Ah, o agravante é sempre a executada? Não, gente. Qualquer uma das partes poderão apresentar o seu agravo de petição. Gente, lembrando, agravo de petição, a outra parte vai ter que se manifestar, como se fosse qualquer outro recurso. E como é qualquer outro recurso, eu tenho o direito a realizar o contraditório em ampla defesa. Da mesma forma, quando eu apresento um recurso ordinário, eu posso apresentar as contras-razões no mesmo prazo do recurso. Quando eu tenho o agravo de petição, o juiz vai conferir o mesmo prazo para a parte agravada, o prazo de 8 dias para que ela possa contraminutar esse recurso, o agravo de petição. Gente, o agravo de petição, ele é conhecido e julgado pela instância superior, pelo Tribunal Regional do Trabalho. Então, aqui eu coloquei, para vocês entenderem de forma mais simplificada, esse curso da execução. Por isso que quando o cliente fala, doutor, então, transitou em julgado a nossa ação de conhecimento, né? Quando é que eu recebo? Gente, a fase de execução, ela pode ter um desdobramento menor, igual ou até maior da fase de execução, da fase de conhecimento. Isso vai depender, obviamente, de as partes exercerem o seu direito do duplo grau de jurisdição. A doutora, mas está demorando muito, como é que ainda cabe recurso para o Tribunal Regional do Trabalho? Como é que ainda cabe recurso para o Tribunal Superior do Trabalho, se a gente já demorou tanto, o processo já subiu? Então, às vezes, para o leigo, às vezes até para o operador do direito mesmo, é difícil entender. Nossa, o processo já não tinha subido uma vez, vai subir de novo? Gente, é porque a gente tem que explicar que tem a fase de conhecimento e a fase de execução. Então, na fase de execução, cabe recurso ainda para o Tribunal Regional do Trabalho? Cabe. É o agravo de petição. E aí, da decisão do Tribunal Regional do Trabalho, cabe recurso ainda? Gente, cabe. Não adianta dizer que o processo da execução ele vai se encerrar no Tribunal Regional do Trabalho, mas nós sabemos que é possível ainda, é cabível de recurso de revista às decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho. Então, o julgamento vai acontecer aqui na instância regional, e se houver ofensa direta à Constituição, porque nós estamos na fase de execução, ainda cabe recurso de revista. Mas as hipóteses são pouquíssimas de cabimento.
Gente, às vezes, a parte executada, ela não quer saber se o recurso cabe ou não. Às vezes, a intenção protelatória é muito alta e acaba havendo a interposição de recurso só para poder protelar o feito. Ah, Patrícia, mas isso é contrário às regras da boa-fé processual. Eu concordo, mas isso não quer dizer que as partes exercem esse direito, muitas vezes de forma abusiva, o que é um absurdo, mas é cabível. Então, eles apresentam recurso de revista. Gente, 90% das decisões em sede de embargos à execução, de julgamento de agravo de petição, não vão ter cabimento do recurso de revista. Aí o que acontece? O Tribunal Regional do Trabalho nega conhecimento. Qual é o recurso cabível em face de não conhecimento de recurso na Justiça do Trabalho? Agravo de instrumento. Aí vai ter agravo de instrumento em recurso de revista, em agravo de petição, de sentença de embargos. Então, vocês percebam que podem existir vários desdobramentos na fase de execução, certo? Então, é necessário conhecer também esses recursos cabíveis para que vocês possam entender e até mesmo explicar para o seu cliente que a fase de execução ela pode se estender tanto quanto a fase de conhecimento. Então, qual é a forma que a gente tem de conferir uma celeridade, uma justiça nessa questão? Gente, verifiquem aí, voltando aqui os olhos para o slide, que para que eu possa apresentar os embargos de execução, tem que garantir o juízo. Por que isso? A parte pode recorrer? Pode, mas o dinheiro vai estar ali guardado ouvindo toda a conversa. Vai estar depositado numa conta judicial. Só que se a matéria a suscitada por esses embargos for que o valor está maior, essa parte executada tem que indicar o que nós chamamos de valor incontroverso. Como o próprio nome está dizendo, o que é incontroverso? Que não tem controvérsia, que não tem discussão. Ou seja, se o juiz homologou um cálculo de 100 mil reais, a parte executada diz, excelência, não é 100 mil. Você está colocando a aplicação com base no IPCA, nesse cálculo que foi homologado, mas nós entendemos que tem que ser aplicado a CLT. Ou seja, o índice é apenas com base na TR. Então, o valor vai ser apenas de 80 mil reais. Gente, esse 80 mil reais, que é reconhecido pela embargante, pela executada, o juiz tem que liberar de imediato. É por isso que, para fins de apresentação de embargos de execução, a executada, se o fundamento do seu recurso for excesso da execução, ou seja, o valor está maior, ela tem que apresentar o valor que ela entende como devido, a memória de cálculo, e aí esse valor tido como incontroverso tem que ser liberado em favor do exequente. Então, já melhora mais a situação para o exequente, porque ele vai ver a cor do dinheiro depois de tantos anos de processo. Então, percebam que muitas vezes o intuito protelatório na execução, ele fica mais mitigado. Porque se a parte apresentar recurso para poder protelar o feito, não adianta, o dinheiro já está lá totalmente à disposição da justiça, certo? Verifiquem, gente, que isso é toda a fase se nós estivermos na execução definitiva. Lembrando que também nós já falamos sobre isso, quem perdeu, acessa lá o vídeo da aula passada, que uma vez que eu apresento os embargos à execução e realizo, por exemplo, a sentença, tem agravo de petição, isso é execução em definitivo. Mas, se for uma execução provisória, ou seja, que eu comecei a execução em autos apartados, ainda não aguardando o julgamento final da ação de conhecimento, eu não aguardei o trânsito em julgado, porque nós não temos efeito suspensivo dos recursos, aquela decisão já gera efeito de imediato. Se eu estiver diante de uma execução provisória, eu vou parar o processo até a penhora, certo? O processo fica lá aguardando o julgamento em definitivo. Então, gente, eu queria apresentar esse cenário
para vocês, deixa eu voltar aqui. Eu queria voltar esse cenário para vocês sobre esse passo a passo da fase de execução, para que a gente tenha uma visão geral do que nós estamos diante de uma execução em definitivo. Na execução provisória, eu vou parar ali na penhora. Mas, Patrícia, ainda assim é útil eu apresentar uma execução provisória e só vai até a penhora, gente? Às vezes, até chegar esse momento da homologação de cálculo, muita água pode rolar debaixo dessa ponte. Pode ser que as partes apresentem vários tipos de impugnação de cálculos. Pode ser que o juiz nomeie um perito. Pode ser que esse perito demore 6 meses para apresentar o lado pericial de cálculos. Aí as partes se manifestam sobre os cálculos. Aí o juiz vai julgar, ou então pede informações para o perito. Isso pode demorar 1 ano, 2 anos. Então, imagine se você já tiver tomado a frente e começado a execução provisória, e quando o processo terminar, transitar em julgado, você já vai ter um processo lá bem bonitinho na execução provisória. Aí, como é que faz quando tem o trânsito em julgado da ação principal e eu pego essa execução provisória e transformo em definitivo? Você vai pegar todo esse processo, já que eles são em autos suplementares, inclusive tem outra numeração de processo, ele fica apenas vinculado com o número, você pega tudo, hoje é tudo virtual, você faz um grande PDF e junta no processo principal. Pronto. Todos os atos que foram realizados nessa execução provisória, eles já vão ser levados para o processo principal e o juiz ele vai apenas retomar de onde parou. Ah, Patrícia, não tinha acontecido a penhora ainda. Recomeça de onde parou. Ah, já vai julgar a conta, já vai homologar, ganha-se tempo, certo? Então, eu acredito que isso confere muita celeridade e é importante que vocês já comecem a execução provisória, certo? E aí, depois de ver esse cenário, eu quero continuar vendo com vocês, eu vou só voltar a apresentar aqui, tá, gente? Aqui, pronto. Eu acho que a gente já conversou bastante sobre a parte de embargos, mas eu queria destacar alguns pontos, já que vocês vão apresentar uma peça de embargos e execução até a próxima semana. Inclusive, foi prorrogado, tá, gente? O prazo final estava para começo da semana e a gente adiou até a próxima sexta, até porque foram antecipados os feriados, né? Dia 27 e dia 28 de maio, por conta da pandemia, o município de Fortaleza antecipou esses feriados, então houve o adiamento tanto da tarefa da peça de embargos, que agora está para o dia 5, só conferir aqui se é dia 5, isso, 5 de junho, e também o quiz, que estava programado para terminar hoje e está para o dia 5, certo? Voltando aqui. Gente, a parte dos embargos de execução, o devedor, ele vai ser chamado de embargante ou executado, né? E o exequente vai ser chamado de embargado. Como eu já falei com vocês, o prazo são de 5 dias úteis a parte da garantia do juízo ou da penhora. Patrícia, é a data do bloqueio? Não, é a data em que o juiz faz a penhora daquele valor, certo? Vou pegar aqui o fundinho de leitinho do meu café. Café gelado, ótimo. Vamos voltando. Gente, os embargos de execução, muitas vezes ele é chamado também de embargos do devedor, embargos da executada. Gente, exequente não apresenta embargos à execução. Isso é uma ação própria do devedor, ok? E a natureza jurídica, gente? Muito se discute, é um recurso, não é? Depois de muita discussão na doutrina, apenas por uma parte teórica, nós temos que entender que a estruturação dos embargos de execução não é como um recurso, é como uma ação de conhecimento. Então, lógico, não é uma ação do zero, por isso que ela é uma ação de conhecimento incidental. Por isso que você não pede provimento dos embargos, você pede julgamento procedente. Você não apresenta não é sendo um recurso que é
a peça de rosto, depois as razões do recurso, porque não é um recurso. Então, você vai fazer como se fosse uma petição inicial. Apresento o fundamento no 884, isso, atenção já para as dicas de como fazer a peça de embargo de execução, que está lá no ambiente virtual, que lá tem uma questão lá da citação, tem uma questão de um valor que foi penhorado, vocês dão uma olhadinha lá. E você fundamenta no 884 da CLT e tem também a aplicação subsidiária do CPC no 525, certo? E aí você vai apresentar como se fosse uma petição inicial, mas obviamente não é uma ação incidental. Colocar o fato, o resumo do que aconteceu, fatos fase de execução, que teve a sentença transitada em julgado, nesses termos, o juiz homologou um valor a maior, ou então o juiz fez, deixou de fazer a citação, ou então a citação é nula e houve a revelia. Você faz um resumo. Na parte do mérito, você vai trazer qual é o fundamento legal. Olha, o juiz realizou a penhora de um bem de família. Aí você vai trazer toda a demonstração de que aquele bem não poderia ter sido penhorado. E aí, no final, o pedido, você vai pedir o julgamento procedente, seja para declarar a nulidade daquela ação por fator de citação, seja para que você possa requerer a reforma dos cálculos, seja para que você possa demonstrar que aquele bem não pode ser penhorado, você vai indicar outro. Enfim, você tem uma série de matérias de defesa, vou já recapitular isso com vocês, e você apresenta isso nos seus embargos de execução. Então, você vai ter lá aquele direcionamento para o endereçamento dos embargos de execução, é de onde aquele bem foi constrito. Se você, por exemplo, foi uma carta precatória, você tem um processo aqui em Fortaleza, mas o bem que foi penhorado é um apartamento lá em Pernambuco. Você, na qualidade de devedor e seu bem estando lá, você vai apresentar embargos de execução para o juízo do precado, porque foi por meio de uma carta precatória. Agora, se foi aqui em Fortaleza mesmo, é o juízo da vara, é o juízo no qual está percorrendo a execução, certo? Então, a ação, os embargos de execução são opostos no próprio juízo de origem, que é no juízo de origem que eu faço a execução. O processo pode estar lá na fase de julgamento de recurso de revista no Tribunal Superior do Trabalho, lá em Brasília. Mas se eu quero dar início à execução, a execução provisória, eu venho para a vara. É sempre no juízo de origem, aquele que tem competência originária para julgar aquele tipo de ação. Então, se é uma reclamação trabalhista, para o juízo da vara. E aí, gente, as matérias que podem ser suscitadas nesses embargos de execução, tanto estão na CLT, no 884, como também estão no CPC, que é aplicado de forma subsidiária. Como eu não tenho conflito das matérias, eu posso ainda suscitar na minha defesa a falta de nulidades. Vamos supor, eu fui declarada revel da minha empresa, mas eu fui citado no endereço antigo. Poxa, eu tenho que comprovar, por exemplo, que a minha empresa, minha pessoa jurídica, ela já tinha sido transferida, alterada a sede por meio, por exemplo, de um aditivo do contrato social que já tinha sido devidamente registrado na junta. Então, eu tenho a demonstração de que o endereço que foi feito e o processo de conhecimento correu a minha revelia, eu não posso na fase de execução. Imagina o susto da pessoa que nem sabia da execução, nem sabia muito menos daquela ação, ter um bem penhorado. É por meio de embargos de execução que eu vou discutir isso. Ou então, aquele caso, o juiz disse que a conta correta, homologada, é de R$100 mil. E eu entendo que seja apenas de 80. Vamos supor, houve um equívoco na forma de apuração da correção monetária. Na aula passada a gente falou as datas de correção monetária. Vamos supor que é uma ação que somente tem indenização de danos morais.
O pessoal fala, a indenização por danos morais é muito fácil, já está o valor lá descrito na sentença. Tá, mas eu só posso começar a corrigir, a aplicar os índices de atualização monetária de uma indenização por danos morais a partir da sentença. Ou seja, se na sentença o juiz disse que era 50 mil reais, eu vou adotar a aplicação monetária a partir da sentença. A sentença é de 2017, mas a ação foi ajuizada em 2015. Eu só posso começar a atualizar o valor desde 2017. Os juros não é contado desde a data do ajuizamento, mas no caso de uma decisão que determina um valor de indenização, é a partir daquela data, certo? Ah, depois teve outra decisão que alterou o valor. É aquela outra decisão que altera o valor. E isso pode ser discutido em sede de embargos de execução, alegando, por exemplo, o excesso do julgado, excesso da execução. Só que aí eu tenho que indicar o valor em controvérsia. Eu tenho que apresentar a memória de cálculo. Gente, lembrando que desde 2017 tem uma resolução do tribunal que determina que todos os cálculos na fase de execução precisam ser elaborados por meio do sistema do PJE Calc. Lembre-se que já tem vários vídeos que eu gravei sobre como utilizar o PJE Calc. Eles estão lá na unidade 6, são 8 vídeos no passo a passo de como vocês operam o PJE Calc, certo? Então, quem tiver interesse, dá lá uma olhadinha, não é nosso conteúdo programático, mas é para aquelas pessoas que querem atuar ou querem pelo menos entender que sistema é esse, que todo mundo acha que é um bicho de 7 cabeças e não é, está lá disponível, certo? Eu posso informar que a penhora foi feita incorreta, a penhora foi feita numa conta salário. Vamos supor, eu estava recebendo salário maternidade naquela conta e a penhora foi feita de uma ex-empregada doméstica. Essa penhora foi feita de forma incorreta, é um bem penhorável. E aí eu posso alegar a legitimidade da parte, uma causa extintiva, aquela dívida já foi paga, não foram deduzidos os valores corretamente dos depósitos recursais que eu fiz na fase de conhecimento. Então, aí eu trouxe, exemplificando os principais tipos de matéria de defesa que poderão ser suscitados nos embargos de execução, certo? Então, também chamado de embargos do devedor. Agora, gente, vamos supor que eu não seja a parte executada e o juiz ainda assim penhore um bem meu. Eu posso apresentar os embargos de terceiro. Então, aplica-se os mesmos regramentos lá do CPC, certo? Aí, eu queria falar um pouquinho sobre a parte de penhora. Gente, a parte da penhora, eu vou aplicar os regramentos do Código de Processo Civil, já que eu não tenho regramento expresso na CLT. E aí, é muito comum, por exemplo, eu tenho um empresário e ele tem o bloqueio do seu salário. Gente, os rendimentos mensais, a parte salarial, ela é impenhorável. Eu coloquei até a exceção, exceto sobre pagar a pensão alimentícia, que eu posso, inclusive pode ser descontado no próprio contra-cheque, a pessoa recebe acima de 50 salários mínimos. Já tem entendimento, mas não é uma questão legal, é um entendimento jurisprudencial, que eu posso penhorar até 30% do valor do salário para pagar outro crédito de natureza salarial, mas isso não está na CLT. Desculpa, gente. Então, eu trouxe aí os principais. Eu não posso penhorar vestuário, utilidades domésticas, exceto, gente, se você tem, por exemplo, uma TV de 60 polegadas e tem mais outras 5 na casa da pessoa, você, obviamente, vai poder penhorar, sim, porque isso ultrapassa a necessidade de um padrão médio de vida, certo? Livros, máquinas, ferramentas, utensílios, instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão. Vamos supor que é um dentista, ele não vai poder penhorar a única cadeira odontológica que tem no consultório dele. Então, ele vai poder penhorar outros bens, o carro, que obviamente não é necessidade de uma pessoa com padrão de vida obrigatoriamente ter um carro. Mas se ele for um taxista, entendeu? Tem que analisar caso a caso. A pessoa fala, não pode penhorar freezer. Tá, mas vamos supor que seja um freezer de um deck da churrasqueira do empresário e não dá o necessário dele.
Pode. Então, é muito difícil a gente vir aqui e trazer de forma objetiva o que pode e o que não pode. Eu tenho que analisar caso a caso, certo? Caderneta de poupança, até 40 salários mínimos. Então, existem muitos outros lá no artigo 833. Não vou ficar aqui trazendo todos os itens que estão elencados na lei, mas você pode depois dar uma olhadinha, certo? Gente, a questão da ordem preferencial é interessante porque, às vezes, chega o executado e, na hora de garantir o juiz, ele fala, olha, aconteceu isso com um grande banco público aqui do Ceará. Olha, tem uma dívida aqui de 200 mil reais e eu venho aqui oferecer como garantia do juízo para poder embargar, excelência, um prédio localizado no centro da cidade que vale 14 milhões de reais para poder garantir o juízo. Como é que eu vou pegar esse prédio e vou pegar o valor em controvérsia, que é 100 mil reais? Excelência, não aceito. Quando o juiz verifica que não houve o atendimento dessa ordem preferencial de penhora, ele vai determinar para que o exequente se manifeste. O exequente é o seguinte, a dívida aqui é 200 mil, o banco indicou um imóvel que demoraria anos para ser leiloado ali no centro da cidade e o banco funciona lá há mais de 30 anos. E aí, você aceita? Não, não foi. Até parece que um banco não vai ter dinheiro para poder garantir o juízo, né, meu povo? Então, o juiz te dá a oportunidade para que você se manifeste. Aí a gente diz assim, ó, não. Aí o juiz pega dizendo que não foi obedecida a ordem preferencial trazida no 835 do CPC. Se ele não fizer em 48 horas, ele pode determinar o bloqueio, a penhora online na conta, tá certo? Então, a ordem preferencial vai dar preferência àquilo que for mais rápido, mais possível de ser convertido em favor do exequente. Mas, se o exequente concordar, tudo certo, ok? Vamos passando aqui adiante, que eu queria falar com vocês, gente, é sobre prescrição intercorrente. Gente, prescrição intercorrente é algo que não se aplicava ao processo trabalhista desde até antes da reforma. Então, a 13467, a partir de 2017, está correndo, sim, a prescrição intercorrente no processo trabalhista. Ah, mas isso é um absurdo. Tirar o direito do exequente, meu povo. Não quer dizer que o exequente perdeu o direito de executar, não. Enquanto ele tiver meios de investigar, de constringir o patrimônio, de executar, de indicar bens, enquanto isso estiver acontecendo, o processo não vai se acabar, não. A prescrição intercorrente, eu sou super a favor, porque ela traz segurança para as partes. Imagine, às vezes, a gente costuma muito falar que é o grande empresário que é o executado na Justiça do Trabalho. Aí vamos supor, gente, se seja um microempresário, que ele tinha, por exemplo, um pipoqueiro que tinha um ajudante lá na loja de pipocas dele, loja, até parece, um carrinho de pipoca dele, entrou com a ação, pediu reconhecimento de vínculo, foi julgado procedente, a ação já tem 5 anos, a ação já está em 20 mil reais, e ele não tinha dinheiro, não tinha de onde pagar, enfim. Um processo mal conduzido, coitado, não teve condições de contratar um advogado, foi a revelia, ele perdeu a audiência, enfim, acontece muito. A gente não está falando só de um executado que é sempre grande empresário, multinacional, como existe essa visão, muitas vezes, do executado na Justiça do Trabalho. Vamos supor que aquele executado não tivesse meios para pagar. Ele vai passar a vida inteira dele com aquele processo nas costas, desde a reforma trabalhista? Não. Por quê? Gente, a prescrição intercorrente, ela começa a contar depois que o exequente, ele deixa de cumprir uma ordem judicial. Então, enquanto tiver se investigando as possibilidades daquela parte poder pagar a execução,
não tentou bloqueio ainda, não buscou imóveis, não, se não tiver como, aí sim começa a contar os 2 anos para que haja a declaração da prescrição intercorrente. Como vocês estão vendo aí, foi inserido o artigo 11A da CLT. Então, ocorre a prescrição intercorrente no processo de trabalho no prazo de 2 anos. Antes não tinha. A fluência do prazo prescricional intercorrente inicia-se quando o exequente deixa de cumprir determinação judicial no curso do processo. Como é que acontece isso na prática? O juiz já tentou de tudo. Vamos supor, já está 3 anos na fase de execução e nada. Veio a reforma, começou a contar, a ter a possibilidade de declarar a prescrição intercorrente. Aí o juiz fala, exequente, é o seguinte, né? Já tentou de tudo, né? Você tem mais alguma prova a apresentar? Gente, às vezes a gente não tem mais. Então, para que ficar com aquele processo ad eterno na vara? Hoje não que o processo é virtual, mas ficava anos e mais anos aquele processo lá, nunca tinha nenhuma novidade. Então, acredito que isso trouxe uma segurança jurídica para as partes. Gente, às vezes o processo precisa encerrar, até mesmo para que o exequente possa... acabou. Ah, não recebi. Mas, às vezes, gente, aquele peso, a falta de prescrição intercorrente antes na Justiça do Trabalho, não queria dizer que antes trouxesse efetividade para aquela parte. Vamos supor, tinha vários clientes que ele nunca iria receber aquele crédito, seja porque a parte já tinha ido embora, mas ele nunca tinha aquele encerramento, ele nunca fechava aquele ciclo na vida. Aí é muito fácil você falar isso quando não se trata de uma ação sua. Já tive casos na família que eu acho melhor encerrar o processo se não tiver mais para onde correr. Acabou, certo? Então, tudo passa, certo? Então, esse deixar de cumprir, gente, é quando já se encerraram as possibilidades daquele reclamante receber alguma coisa, certo? Então, detalhe para o parágrafo 2º. Ela pode ser tanto requerida pela parte, obviamente, seria pela parte executada, ou declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição. Então, gente, não é porque o magistrado não pode dar impulsionamento de ofício à execução, nós já vimos que isso também foi a alteração da reforma, quem perdeu essa aula, pule 2 casas para trás, e ele pode sim declarar de ofício quando ele já instigou a parte, e aí, exequente, tem mais alguma coisa, meu filho, para poder fazer? Se não tiver, ó, tá contando o prazo da prescrição. E por aí vai, certo? Então, sou a favor dessa prescrição intercorrente e isso demonstra que precisa ter um fim. Todo processo precisa ter um fim, certo? Então, eu sou a favor disso, apesar de uma boa parte da doutrina ainda ser contra, tirar direito. Gente, não é processo que faz brotar dinheiro do chão. Então, às vezes, se realmente não tiver mais para onde correr, é melhor que ele se encerre. Então, gente, às vezes tem apenas contribuições para o INSS no processo. Às vezes são dívidas fiscais, custas. Isso sim pode ser executado de ofício no processo. Não precisa que o exequente, porque ele não é parte interessada diretamente, de executar isso. Então, por ser questões de ordem pública, esse impulsionamento pode ser feito de ofício, certo? Então, gente, faltava essa parte final para que a gente pudesse continuar nossa conversa sobre execução, e são esses pontos que eu queria destacar para vocês. Gostaria de lembrar que nós temos o passo a passo dos embargos, de como fazer os embargos de execução na nossa videoteca. Temos outro vídeo falando somente sobre a penhora. Temos um vídeo sobre como fazer os cálculos no PJE Calc. Então, não deixe de complemento a essa nossa aula, assistir a esses vídeos que já estão disponibilizados para vocês na videoteca do ambiente virtual. Só vocês irem lá, acho que na última parte, na 7ª, estão todos lá. Então, não deixem de conferir, certo? E eu peço que vocês não deixem de fazer
o quiz está já disponibilizado e foi adiada a sua entrega, vocês têm mais uma semana, certo? Então, eu queria aqui abrir o espaço para que a gente possa tirar as nossas dúvidas, já agradecer que eu tenho esse momento que eu falo que é para as partes poder disponibilizar as dúvidas, o pessoal já sai correndo. Então, é uma forma aqui de a gente poder já me despedir de quem sai correndo quando eu paro a gravação. Então, se vocês tiverem qualquer outra dúvida, lembrem-se, gente, que lá na parte de... Meu Deus, eu estou toda assanhando aqui. Lembre que se vocês tiverem condições de ver na aba de discussão da disciplina, tem cada um dos vídeos que foram disponibilizados, certo? Então, você consegue acessar o link por lá, ou então você pode ver no canal do YouTube, que eu criei só para poder disponibilizar essas nossas aulas, tá certo? Então, já queria deixar o agradecimento, mas vou continuar aqui para poder responder as dúvidas, tá certo? Então, vou só parar aqui a nossa gravação. A Andressa está perguntando as notas das atividades. Andressa, não tem como colocar por cada uma das notas. Eu vou, na próxima semana, já fazer a média e disponibilizar a nota da média de vocês, porque a nossa disciplina, ela é diferente, ela não tem condições de ficar lançando a V1, a V2, a V3. Ela é uma nota única da nota final, certo? Mas aí, se você tiver interesse, me manda um torpedo individual que eu digo a nota que já estão corrigidas, tá certo? Aí eu te mando. Quem tiver interesse, qualquer um tiver interesse, manda no torpedo que eu mando a nota por torpedo do que foi. Mais alguma dúvida, gente? De nada. Gente, quando é que isso acaba, né? Parece que já vão voltar a abrir o comércio de forma gradativa no próximo mês, né? Parece que vão permitir o retorno dos escritórios de advocacia por 3 pessoas. Bom, vai ser só o estagiário, o advogado e o cliente. Precisa fazer faxina, o advogado desenrola com o estagiário, né? Vamos ver como é que vai ficar essa situação, é difícil. Imagine 3 pessoas no escritório de advocacia, não dá nem para levar a equipe de apoio. Tem o porteiro, a copa e o recepcionista. Pronto, 3 pessoas, não pode advogado entrar mais, não. Tá difícil advogar. Mas graças a Deus, quem a gente hoje tem muitos recursos para continuar advogando. A gente está trabalhando muito, está despachando bastante, servidor respondendo as diligências mandadas por e-mail. Então, assim, a gente de trabalho está a todo vapor. Eu nunca vi uma possibilidade dessa, mesmo com os prazos suspensos, a gente ter a dedicação de todos. Então, mesmo os prazos estando suspensos, a gente está conseguindo trabalhar, os servidores estão realmente trabalhando muito, acredito que todos estejam em home office, mas eu tenho que tirar o chapéu para todos que estão lá se dedicando a que os processos continuem. Então, não tenho do que reclamar, apesar de não estar voltando fisicamente as atividades no escritório, os processos estão andando bem. A única coisa é a questão da audiência, mas aí os servidores não têm como resolver tudo isso. Então, acontecendo as audiências de instrução, de possibilidade de conciliação, na verdade. Não fiz nenhuma audiência ainda nesse período. Então, essa audiência, acho que se for de instrução, vai ficar um pouco difícil. Mas é isso, pessoal. Mais alguma dúvida que eu possa trazer para vocês? Gente, eu nunca... Vamos nos moldando, Andressa. Até
canal no YouTube, criei para a gente poder se adequar a esse período. Mas realmente eu acho que nenhum de nós sairemos da mesma forma depois dessa quarentena. Mais de 70 dias que eu estou em casa, sem sair para nada, mas eu acredito que isso tem a parte boa. Estou aprendendo a gravar vídeos, criei o canal no YouTube, estou aprendendo até gravar. Gente, estou aprendendo a gravar e não estou aprendendo a desgravar, olha só. Está gravando aqui ainda. Oh, misericórdia. Só um minutinho, tá, gente? Só interromper aqui. Ai, meu Deus.